Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Sou o professor Luiz Fernandes Garpossi e nós estamos encaminhando o nosso curso para as últimas aulas. Nós examinamos na aula passada a temática do sistema jurídico. Nós vimos a importância do sistema jurídico para o Estado, na medida em que o Estado monopoliza a produção do direito, pelo menos o Estado moderno, do Estado moderno em diante nós temos esse monopólio, e nós vimos que, portanto, é importante compreender, para ter uma visão mais ampla do Estado, não restringindo apenas aos órgãos legislativo e executivo, mas também aos órgãos do Poder Judiciário, ter uma visão também sobre o sistema, porque os sistemas vão ter características estruturais diferentes, conforme se filiem ao sistema romano-germânico e ao sistema do Common Law. Um tema que não se confunde com esse, mas é muito próximo, é o tema do sistema judicial. O sistema judicial também é extremamente importante, porque configura aí, nos explica, ou nos evidencia como é a estrutura desse órgão, que também, desse poder que também, ou desse conjunto de órgãos, também é parte integrante do Estado, que é o Poder Judiciário. Existem diferentes maneiras de arranjar o Poder Judiciário, de organizar o Poder Judiciário. Existem diferentes amplitudes de competência do Poder Judiciário. Então, esses são dois aspectos básicos, entre outros, como a independência, o grau de independência do judiciário e assim por diante, que são absolutamente essenciais para se compreender o Estado. Então nós vamos ver rapidamente, dentro do que é possível nos nossos limites de tempo aqui, essa distinção, alguns aspectos relativos a isso. Então os dois pontos principais aqui no primeiro momento é organização judiciária e competência judiciária. Como se organiza o judiciário, se é um todo, se tem estrutura bipartida, se tem órgãos especializados ou não, e assim por diante. E qual é a amplitude da competência do Poder Judiciário, principalmente em face dos outros poderes, do Legislativo e do Executivo. São dois aspectos fundamentais para a gente entender. Primeiro, nós temos judiciários mais simples e judiciários mais complexos em sua estrutura e em sua composição. Onde nós teremos poderes ou órgãos jurisdicionais de estrutura, uma estrutura mais simples do Poder Judiciário, normalmente nos Estados unitários. Nos Estados unitários nós temos um Poder Judiciário uno, como o próprio nome do Estado diz e como nós já vimos. Nós temos um único Poder Judiciário que tem competência e exerce a competência, ou seja, a sua jurisdição em todo o território nacional. Nós não temos uma duplicidade que se dá no Estado Federal. No Estado Federal nós temos um Poder Judiciário que tem uma estrutura mais complexa porque ela é dúplice. Nós temos a Justiça Federal, que é a Justiça da União, a Justiça que tem competência em certas matérias em todo o território nacional, e os critérios aqui da atribuição da competência são variados, nos Estados Unidos são de um jeito, na Alemanha de outro, no Brasil de outro, e nós temos ao lado paralelamente a essa Justiça Federal, uma Justiça Estadual. Cada Estado membro, em função da autonomia, que implica autogoverno, autolegislação e auto-organização, tem poder legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, nós temos, além da Justiça Federal, a Justiça Estadual em cada um dos Estados membros da Federação. Isso ocorre na Suíça, nos cantões suíços, nos Länder alemães, nos estados norte-americanos, nas províncias argentinas e nos estados brasileiros, por exemplo. Então, se a estrutura do Estado, se a forma de Estado é unitária, nós tendemos a ter um judiciário mais simples, em princípio, porque não tem essa estrutura dúplice. Se a estrutura do Estado é federal, nós temos tendencialmente um judiciário mais complexo na medida em que a sua estrutura é dúplice. Nós temos um Poder Judiciário Federal e Estadual e alguns critérios para distinção das matérias de competência de cada um deles. Além disso, nós podemos ter jurisdições especializadas. Isso é uma técnica de organização do Poder Judiciário que cada vez mais se tornou importante. E, portanto, nós temos, além da Justiça Comum Federal, da Justiça Comum Estadual, muitas vezes justiças especializadas, como o melhor exemplo é o caso brasileiro. Nós temos jurisdição especializada em matéria do trabalho, a Justiça do Trabalho, nós temos jurisdição especializada em matéria de militar, nós temos jurisdição especializada em matéria desportiva, nós temos jurisdição especializada em matéria eleitoral, então isso é algo bastante comum também. Então o Poder Judiciário é complexo, mesmo em estados unitários, às vezes existem jurisdições especializadas. Mas a estrutura tende a ser, em estado unitário, menos complexa do que em estados federais, pela própria característica básica desses estados. Okay? Outra distinção fundamental é a distinção entre jurisdição ordinária e jurisdição constitucional. A jurisdição surge inicialmente como jurisdição ordinária, ou seja, a função dos tribunais é aplicar a lei. A visão é mais ou menos aquela. O Parlamento ou o Congresso Nacional, o órgão legislativo, aprova a lei e a função do juiz é aplicar a lei aos casos concretos. Sanção a quem tiver cometido um ilícito e assim por diante. Então, a ideia é que o juiz está subordinado à legislação e essa é a sua função precípua, cuidar da legalidade. A justiça ordinária é essencialmente uma justiça de legalidade.
Nós já vimos que, inclusive retomamos isso na aula passada, que ao longo do tempo os sistemas jurídicos se tornam sistemas jurídicos mais complexos, multinível, não é? Nós temos, além da legislação ordinária, uma legislação constitucional. Nós temos normas constitucionais e normas infraconstitucionais, né? Legislação, normas infraconstitucionais, controle de legalidade. Constituição, normas constitucionais, controle de constitucionalidade. Então nós passamos a ter jurisdição ordinária, que é aquela clássica, né? Legalidade, aplicação da lei aos casos concretos, mas considerando que a própria lei pode ser inconstitucional, por exemplo, além dos atos da administração pública, além das decisões judiciais, que eventualmente podem ser inconstitucionais também, nós passamos a ter uma outra jurisdição que visa controlar essa constitucionalidade, ou seja, a chamada jurisdição constitucional. Sistemas jurídicos multinível, sistemas jurídicos que têm a distinção entre nível constitucional e nível infraconstitucional, tem jurisdição ordinária e jurisdição constitucional. Né? Essa jurisdição ordinária e essa jurisdição constitucional pode estar atribuída aos mesmos órgãos, são sistemas de jurisdição una, ou pode estar atribuída a órgãos diferentes, são sistemas de jurisdição dúplice, né? ou modelo de união e modelo de separação. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um sistema de jurisdição una, são todos os tribunais e juízes que têm competência tanto para exercer jurisdição ordinária quanto jurisdição constitucional. Ou seja, eles julgam tanto questões de legalidade quanto questões de constitucionalidade. Né? Em outros sistemas, como por exemplo no sistema austríaco, no sistema alemão, no sistema italiano, nós temos sistemas de jurisdição dúplice, ou o que o Canottilli chama de modelo de separação. Nós temos órgãos especializados na jurisdição ordinária, pode ser civil, penal, administrativa, militar, etc. Questões de legalidade. E nós temos um órgão especializado apenas na jurisdição constitucional, que é o Tribunal Constitucional ou a Corte Constitucional. Então, notem que aqui nós temos impacto, inclusive, na estrutura do Poder Judiciário. Se vocês observam um sistema de jurisdição modelo de união, nós temos um órgão, apenas um Poder Judiciário, que pode ser complexo, né? Federal, estadual, etc. Mas nós não temos distinção entre órgãos que exercem jurisdição ordinária e órgãos que exercem jurisdição constitucional. Então não vai ter, por exemplo, Corte Constitucional. Nos Estados Unidos não tem Corte Constitucional, tem uma Suprema Corte. Então isso repercute inclusive em termos de estrutura do Poder Judiciário. Já se o modelo é o chamado modelo de separação, ou modelo dúplice, nós teremos órgãos que exercem a jurisdição ordinária em matéria civil, penal, administrativa, etc. E julgam questões de legalidade, mas não podem julgar questões de constitucionalidade. E ao lado desses, paralelamente a esse, nós teremos órgãos que são especializados na jurisdição constitucional, que só julgam questões de constitucionalidade e que exercem monopólio sobre essa questão de constitucionalidade, que são os tribunais ou cortes constitucionais. Né? Nós temos essa característica. Então, isso também vai afetar a estrutura do Poder Judiciário, com a presença ou ausência, por exemplo, de uma corte constitucional. Além desse aspecto, nós temos que chamar a atenção para mais uma coisa. Não importa apenas saber se existe ou não controle de constitucionalidade das leis e assim por diante. Mas é importante saber também se o Poder Judiciário não só tem competência para realizar esse controle de constitucionalidade das leis, mas também se ele tem competência para realizar o controle de legalidade dos atos da administração pública. Nós sabemos que a administração pública, nós examinamos há 2 aulas atrás, o tema do controle da responsabilidade do Estado e dos seus agentes. E nós sabemos que a administração pública tem que subordinar os seus atos à legalidade em sentido amplo, ou seja, a observância das leis e das normas constitucionais. Os atos da administração pública têm que ser, então, legais e constitucionais. E nós sabemos que temos que ter mecanismos de controle dessa legalidade e dessa constitucionalidade. Não é? A questão é, o Poder Judiciário tem ou não tem poder, né, competência para controlar a legalidade dos atos da administração pública nesse momento? Nós temos 2 modelos básicos que estão representados aqui. Modelo inglês, chamado modelo de controle judicial, ou modelo francês, chamado modelo do contencioso administrativo. Vejam que interessante. No modelo inglês, é o próprio Poder Judiciário ordinário, os órgãos normais, os tribunais em geral, que tem a competência para apreciar a legalidade de atos da administração pública. Ou seja, quando o Estado pratica um ato que é visto como ilegal por um particular, por exemplo, um administrado, esse administrado pode se socorrer dos tribunais judiciais para contestar a legalidade do ato do Estado. Isso tem tudo a ver com a nossa penúltima aula. Né? Recordem-se da aula sobre controle do Estado. O judiciário controla a administração pública neste modelo em inglês, controle judicial. Às vezes, a competência judiciária é mais restrita. Na França, por exemplo, daí modelo francês, o judiciário não tem competência, a justiça ordinária não tem competência para realizar controle de legalidade dos atos da administração pública. Ou seja, a administração pública não é julgada pelos órgãos jurisdicionais. Existe uma justiça especializada
a chamada justiça administrativa, com tribunais que fazem parte da própria administração pública, normalmente do próprio Poder Executivo, vários graus, que tem no seu cúmul, no seu ápice, o chamado Conselho de Estado, que é uma espécie de órgão máximo dessa jurisdição, e que tem a competência para apreciar a legalidade dos atos da administração pública. Vejam que interessante, então. Na França, nós temos um poder judiciário que não tem competência nem para realizar controle de constitucionalidade. Quem realiza esse controle de constitucionalidade na França é um Conselho Constitucional, nem para realizar controle de legalidade dos atos da administração pública. Quem realiza o controle de legalidade dos atos da administração pública são tribunais administrativos, e, em última instância, o Conselho de Estado. Ok? Já na Inglaterra, nós temos os tribunais com uma competência mais ampla. Eles podem tanto aplicar a legalidade, aplicar as leis aos casos concretos envolvendo particulares, quanto realizar o controle de legalidade dos atos da administração pública, coisa que os tribunais franceses não podem, coisa que os estados que adotam o modelo francês, que são muitos, são vários estados que adotam o contencioso administrativo, também não é possível que haja essa influência. A Itália, por exemplo, adota um sistema de contencioso administrativo. Os tribunais ordinários não podem realizar o controle dos atos da administração pública, mas os tribunais, a justiça administrativa, que é especializada, pode fazer. Perceberam? Então também esse aspecto vai ser relevante para a gente entender a estrutura do Estado, porque essa é a estrutura de um dos seus poderes e diz respeito a funções de controle que são muito importantes. Para a gente finalizar esse tópico, nós temos que dar uma ou duas palavrinhas sobre o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma atividade desenvolvida por determinados órgãos, sejam eles jurisdicionais ou não, que visam verificar se atos infraconstitucionais estão conformes à Constituição. Esses atos podem ser leis, atos legislativos, mas também podem ser atos executivos ou administrativos, e também podem ser atos judiciais. Todos os atos do poder público estão sujeitos ao princípio da constitucionalidade. Então, quando eu estabeleço uma Constituição rígida, estabeleço uma supremacia da Constituição, necessariamente vai ter que haver mecanismos de controle. E necessariamente vai ter que haver órgãos de controle, que vão verificar se os atos infraconstitucionais estão em conformidade para com a Constituição. É esse arranjo de institutos que fazem parte desse sistema de controle de constitucionalidade. Os mais variados arranjos. Esse controle pode ser político, esse controle pode ser judicial, esse controle pode ser misto. Ele é judicial quando são órgãos do Poder Judiciário que têm essa competência de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo. É o caso do sistema norte-americano. Mas, às vezes, isso não está presente. Não é? Às vezes, não são os órgãos judiciais que fazem isso. São órgãos políticos. Não é? É o caso da França. Os tribunais franceses não só não podem realizar o controle da legalidade dos atos da administração pública, como não podem declarar leis inconstitucionais. Tem um órgão especializado, não jurisdicional, não é órgão do Poder Judiciário, é um órgão político, chamado Conselho Constitucional, que realiza esse controle de constitucionalidade. Nesse caso, é um sistema político. E podem ser sistemas mistos, sistemas em que, em parte, o controle de constitucionalidade é feito por órgãos judiciais, e em parte, o controle de constitucionalidade é feito por órgãos políticos, por órgãos não judiciais. Podem ser do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou órgãos autônomos, que não fazem parte de nenhum dos três poderes. E aí tem várias outras características, né? Cada estado vai adotar uma variante. Ou não tem controle, caso da Inglaterra, por exemplo, ou tem controle político, caso da França, por exemplo, ou tem controle judicial, caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da Áustria, da Itália, do Brasil, por exemplo, e assim por diante, né? Ou tem controle misto, combinando várias coisas. O Brasil mesmo pode ser considerado um caso de controle misto de constitucionalidade. E aí vários modelos. Por exemplo, no controle judicial. Ele pode ser um modelo chamado unitário ou de união, como já dito. A jurisdição constitucional é atribuída a todos os órgãos, ou seja, os mesmos órgãos que fazem o controle de legalidade fazem também o controle de constitucionalidade. Ou eles pode se adotar um modelo chamado modelo de separação, um modelo austríaco, um modelo no qual existem órgãos especializados, cortes ou tribunais constitucionais, que exercem com exclusividade o controle de constitucionalidade, mas são órgãos do Poder Judiciário. Portanto, distintos do Conselho Constitucional francês, que é um órgão que não faz parte do Poder Judiciário, e, portanto, aquele controle é político. Esse controle, de que nós falamos por último, é um controle judicial. Então, tem diversas variantes, modelos mistos ou ecléticos que combinam de várias maneiras isso. O caso do sistema brasileiro, que combina controle judicial com controle político, numa pequena parcela, pelo menos, e que combina controle difuso com alguns elementos que são estranhos ao controle difuso. Não temos tempo de aprofundar demais isso, mas esses aspectos são absolutamente essenciais para entender a estrutura do Estado e são essenciais para entender aquela temática que nós começamos a explorar na aula anterior à aula passada, que é exatamente a temática do controle e da responsabilidade do Estado e dos agentes públicos. Aqui, no caso, pela constitucionalidade ou pela legalidade dos seus atos. Essencialmente é isso. Obrigado pela atenção de todos e de todas e até a próxima aula.